Olá, meu nome é Daniela e estamos aqui no Tecendo Ideias. Agora vamos falar sobre saberes. Independente de como as coisas foram aprendidas, a gente sabe coisas. Então, a ideia é refletir um pouquinho sobre aquilo que a gente sabe. Vamos lá, ver então esses domínios da aprendizagem, iniciando pelo que eu já sei. Então, a gente vai fazer uma reflexão assim do que sabemos, independente da relevância, independente do como. Vamos primeiro analisar o que a gente, que conhecimentos e que saberes já foram adquiridos, tá? Então, vamos ver algumas dessas coisas que a gente sabe. Aqui eu tenho algumas palavras aqui para ajudar a essa reflexão, né? A ajudar a lembrar coisas, porque às vezes a gente sabe tanto de alguma coisa que nem sequer a gente percebe que a gente sabe. Então, essas palavras aqui são para dar uma ajuda nesse sentido. Então, por exemplo, o estudo formal, obviamente, a gente aprendeu coisas e a gente passou a saber. Eu posso saber um pouco melhor matemática do que história, ou o contrário disso, mas eu sei coisas a partir dessa atividade formal, né? Que eu empreendi tanto tempo para adquirir alguns saberes, né? Espiritualidade também é outra fonte que muitas vezes acontece até por uma tradição familiar, não é? Ou seja, a família frequenta em algum tipo de religião, alguma coisa, alguma linha espiritual, e por conta disso também aprendi de forma quase que natural, né? Quando eu vejo, eu sei determinadas coisas. É, a gente também, as nossas práticas, ou seja, se participei de uma escola de dança, aprendi a dançar. Se fiz alguma atividade esportiva, aprendi aquilo. Então, a gente sabe andar de bicicleta, pode saber nadar, pode saber dançar, pode. Enfim, os nossos hobbies, normalmente os nossos hobbies aí já são escolhas mais particulares, não é? Mas, de repente, eu posso gostar de culinária, de jardinagem, é, esse mundo geek, né? Esse mundo de um consumo de, de, de conteúdos particulares, assim, que fazem com que eu aprenda muito, saiba muito, sei lá, sobre mangá, sobre música, games. É possível ocupar um tempo enorme em jogos. É, então, aqui eu posso fazer voluntariado, eu posso ter ideologias, eu posso ter uma visão de mundo que tente preservar ao máximo a sustentabilidade, eu posso ter ideologias políticas, posso querer adotar um tipo de alimentação por conta de um viés ideológico, certo? Então, aqui para ajudar a pensar nessa diversidade. Então, daqui a gente consegue ver coisas que a gente aprendeu, para depois a gente ver como que foi aprendido. Mas, basicamente, tem três aspectos aqui a destacar. Um que é uma questão de atitude, a questão do tempo e a questão do esforço. Tá? Então, eu posso aprender com uma atitude passiva. Eu posso aprender assistindo um filme. Tem uma passagem que eu gosto de comentar, que meu filho com menos de 10 anos, um dia o meu marido fez uma pergunta e eu fiquei sem responder, fiquei pensando. Aí o meu filho disse: mãe, não é uma pergunta retórica, o pai quer uma resposta. Aí, enfim, obviamente que eu saí do meu semitranse. Por quê? Porque ele estava assistindo Lilo e Stitch, certo? Então, ao assistir, ele conseguiu aprender e soube utilizar essa questão. Mas óbvio que com atitudes ativas a gente também aprende normalmente com mais ênfase. Mas eu posso, então, de repente, num jogo, num game, eu tenho uma atitude ativa. Mas se eu fico horas e horas e horas e horas e horas e horas incontáveis, para além de um tempo é, é, bacana, eu ocupei tempo demais, eu aprendi muito, mas sobre a mesma coisa, certo?
Então, a gente tem que ter esse equilíbrio do tempo ocupado, do esforço empreendido. O jogo também, eu tenho um esforço empreendido ali, não é? E óbvio que eu tenho benefícios também, não é? Não é? Mas, enfim, a gente tem que saber essa e resultado desejado e atingido. Basicamente, a gente é interessante pensar nisso tudo e com essas questões aqui do entorno de atitude, tempo, esforço e resultado. Mas também aqui tem a palavra consumo e tem a palavra criação, expressão, produção. Porque tem algumas coisas que a gente está no papel de consumidor, a gente só está consumindo, e outras coisas a gente já pula para um papel de fazer, né? De criar, de se expressar, de produzir, ou mesmo de praticar. Ou seja, a prática esportiva tem um tempo enorme investido ali, a gente passa a saber alguma coisa e a gente pode ter alguns tipos de benefícios. Um atleta que mais profissional tem alguns resultados, a pessoa que é atleta mais amador pode ter resultados mais no âmbito físico, não é? E por aí vai. Mas as intenções que a gente tem por detrás disso. Então, por exemplo, eu posso ocupar meu tempo assistindo a um filme ou uma série que me traz um benefício de um sentimento bom. Então, assim, por mais que eu saiba que ali é uma história que foi escrita artificialmente, né, digamos assim, por um roteirista ou uma roteirista, teve uma direção, é, 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 os atores, atrizes, eles estão fazendo papéis ali, mas é um contexto artificial, mas se me passa uma emoção, essa emoção é verdadeira para mim, né? Então ela pode ser boa. E assim tem todo esse contexto aqui. Então, para resumir, aqui seria a ideia de pensar sobre as coisas que se sabe e também refletir sobre a atitude relacionada a essas coisas, sobre o tempo, o esforço, os resultados, não é? Em que momento a gente está consumindo, em que momento a gente está fazendo coisas, certo? E só fechando a ideia que não só a produção ela é ótima, a gente ser produtivo é algo maravilhoso, mas também a gente pode ter benefícios também no outro aspecto, tá? Mas a questão é medida, é saber medir. Toda vez que a gente sai da medida, a gente tem que refletir se aquilo está sendo uma coisa boa, certo? Agora, se a gente está com uma boa medida, com certeza isso tem benefícios. Para encerrar, então, essa proposta aqui dos saberes, fica um convite para fazer uma atividade semelhante à das influências, ou seja, pensar sobre coisas que se sabe, e se puder também fazer isso com um grupo de amigos, também é mais interessante. Por quê? Porque aí a gente consegue ver que, de repente, coisas que a gente gosta e a gente nem pode imaginar que outras pessoas não gostem, outras pessoas não gostam. Então, é particularmente interessante fazer isso em grupo, porque aí a gente também percebe coisas que a gente sequer tinha imaginado que elas são saberes já adquiridos, e também a gente consegue perceber a diversidade de coisas que as pessoas sabem e que às vezes foi tão fácil aquela aprendizagem e ficou tão natural que nem sequer consideram como um saber, certo? E aí, com essa ideia, a gente vai finalizando esse vídeo e, na sequência, então, a gente passa para o como eu aprendo.